Salve Maria! Sejam bem-vindos. Bom, aquilo que é de sempre, né? Maju, salve Maria! Lucas, Stephanie, aquilo que eu pergunto sempre, né? Estão me ouvindo bem aí? Salve Maria, Jaqueline. Estão me ouvindo bem? Vou esperar aí um minutinho para a galera entrar. Já coloquei aqui o despertador para 40 minutinhos despertar, né? Para a gente não fazer uma live longa. Vamos ver se a gente consegue concluir a questão da comunhão na mão, né? Hoje falando mais das normas que a Santa Sé ela designou logo depois que foi então aprovada a comunhão, aprovada entre aspas, né? Depois da pressão, foi-se então liberada a comunhão na mão, a distribuição da Sagrada Comunhão na mão dos fiéis em pé. Hoje, se der tempo, para vocês que estão aí já, nós vamos finalizar com certeza, né, o Memoriale Domini, que é o documento que fala sobre a forma da comunhão na mão, né? Nós vamos terminar ele hoje, né? Vai ser breve, só vamos concluir. E se der tempo, nós vamos aí... Ô Robson, salve Maria, Marta, né? Nós vamos iniciar e eu espero finalizar também essa questão da comunhão na mão no Brasil, tá? Porque quando em 1975 a Santa Sé liberou para o Brasil para que a conferência, para que a CNBB tivesse a liberdade de, nas paróquias, se distribuir a comunhão na mão, em 1975 a Santa Sé também deu algumas normas para o Brasil. Então, né, nós vamos ver isso hoje, se der tempo, vai dar tempo sim. Olha que honra, João Vitor Mariano aqui na live, hein? Aí é problema, velho. Deus abençoe, João. Salve Maria, viu, querido? Boa noite, meu irmão. Salve Maria, Robson de Maria. Robson daqui a pouco tem que dar formação pro pessoal de Goiás, na live também, no grupo, né, de formação. Daniel, Renato, Thiago. Bom, meus irmãos, né? Como essa live sempre fica gravada aqui e depois vai para o meu canal no YouTube, eu vou começar, depois o pessoal vai chegando aí, tá bom? Vamos rezar então, tá? Pedir a Nossa Senhora que nos abençoe, nos faça uma live, nos dê uma live edificante, né? Salve Maria, Gui Fázio. E que essa live possa ser frutuosa para nós. Pedir a Deus, ao Pai, que em nome de Jesus derrame sobre nós o Espírito Santo, que ilumine a nossa inteligência e que a gente possa sair fortalecido aqui com mais conhecimento. Não é conhecimento para brigar com ninguém, é conhecimento para mais amar a Deus, para mais amar a Igreja de Jesus Cristo. Tá bom? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, sejam todos bem-vindos então, e vamos ao trabalho, né? Quem estava nas lives anteriores, né? Fiz 2 lives que eu tratei. Boa noite ao Wilson, né? Ao Luciano da Imaculada, que honra, meu irmão. Felipe Ernesto, ao Diego, a todos vocês. Ao Gui, né? Ao Gui, seminarista, né? Então Deus abençoe a todos vocês. Olha que honra, hein? Seminarista. Toda live tem padres aqui acompanhando também. Eu fico muito honrado, viu? Deus abençoe vocês. Olha o Ale aí. Meus amigos estão aí. Salve Maria a todos. Então, meus caros, é só para nós nos contextualizarmos aqui onde nós estamos. Falei, né, fiz uma primeira live dando um catadão geral sobre a questão da comunhão, da divina comunhão. Falei das formas de receber, falamos
daquilo que está na Instrução Geral do Missal Romano e alguns documentos da Igreja. Na segunda live, tratei mais, né, do Memoriale Domini, que é esse documento aqui, que eu mandei para muitas pessoas que me pediram, né, esse documento aqui, acerca de uma possível permissão da Santa Sé para autorizar as conferências episcopais a distribuir a Sagrada Comunhão na mão dos fiéis. Aí expliquei, né, o porquê que lá em 1969 a Santa Sé fez esse Memoriale Domini, porque em alguns lugares do Brasil, na Holanda, na Alemanha, em alguns lugares do Brasil, não, do mundo, já estavam distribuindo a comunhão na mão. Alguns bispos, alguns padres estavam distribuindo sem a autorização da Santa Sé. E em um ato de certa revolta contra, né, sem autorização da Santa Sé, um ato de desobediência, então, começaram a distribuir a comunhão. E a Santa Sé, preocupada, fez uma pesquisa, né? Aí, enfim, eu não vou aqui tratar sobre isso, porque eu tratei na live anterior, então eu não quero perder tempo aqui, né, falando sobre isso. Então quem quiser saber sobre essa questão de como entrou a comunhão na mão, né, como que foi autorizada a entrada dos fiéis comungarem na mão e de pé, assistam a live anterior que está no meu canal no YouTube, tá? Você procura aí Celito Garcia, você vai encontrar lá. E foi uma live bem bacana, bem edificante, toda dentro do Memoriale Domini, que é esse documento do Papa Paulo VI, na verdade da Congregação para o Culto Divino, assinada pelo Papa Paulo VI, tá bom? Tá aí o Marli, Gustavo, Valmir, Deus abençoe todos vocês. Então nós paramos ali, onde o Papa decreta então que não deveria se então liberar a comunhão, porque a pesquisa, a grande maioria dos bispos não concordaram com essa nova forma de distribuir a comunhão, não concordaram em tentar fazer um teste em algumas paróquias e também não concordaram em catequizar o povo antes e depois distribuir a Divina Comunhão na mão. Então o Papa disse que não ia mudar, né? Só que deixou uma ressalva para aqueles lugares em que já estava se distribuindo a comunhão, que então se fizesse uma catequese, que se pastoreasse, que se fizesse um relatório e mandasse ao Papa, né? Então o Papa amoleceu, afrouxou um pouco a regra para essas pessoas, aí deu no que deu. Pressão no Papa, até que o Papa então libera a comunhão na mão para toda a igreja. Chegamos nesse ponto, né? Aqui, depois que se libera, então, se dá esse induto, essa concessão dos fiéis comungarem na mão e de pé, dos padres, dos ministros extraordinários distribuírem a comunhão aos fiéis que estiverem de pé, estendessem a mão e comungassem, também tinha algumas regulamentações, e é sobre isso que eu vou dizer. E é importante, tá? Porque aqui nós vamos compreender que os padres, os bispos, o Papa, eles não podem proibir um fiel de comungar de joelhos e na boca. Não pode, né? Por quê? Falamos isso em todas as lives que eu venho fazendo aqui. Porque é a forma comum, é a forma ordinária, a forma normal de se receber a comunhão. Não precisa pedir autorização para ninguém, porque é a forma normal de se receber a comunhão de joelhos e na boca. Para se receber a comunhão na mão é que se deve pedir autorização para a Santa Sé. Compreendem? Então é que nós estamos numa realidade em que a regra virou exceção. Hoje parece que o induto e a concessão é a comunhão de joelhos na boca, mas não é assim. E o documento finaliza, nós vamos finalizar esse documento agora, com essas normas, com essas regulamentações. Nota: na Acta Apostólica Sedis, na página 546, 547, a instrução foi acompanhada de uma cópia da carta em francês, que foi enviada às hierarquias, aos bispos, que solicitam e recebem permissão para introduzir a prática da Santa Comunhão nas mãos. Então foi enviado algumas regulamentações para esses bispos, para essas conferências episcopais do mundo, que quisessem, então, introduzir a prática da comunhão na mão. A carta tinha as seguintes regulamentações, olha só, vamos ler juntos. Primeiro, o novo método de administrar a comunhão não deve ser imposto de maneira que venha a excluir o costume tradicional. Olha aqui, já é a primeira regulamentação. Não se deve impor a ninguém que receba a comunhão na mão
a fim de que se perca o costume tradicional, que é de receber de joelhos e na boca. Eu vou continuar, depois nós vamos tratando sobre isso. Segunda regulamentação. O ritual da comunhão nas mãos deve ser introduzido com discernimento. De fato, uma vez que atitudes humanas estão em questão. Isto está ligado à sensibilidade da pessoa que recebe a comunhão. Deve, portanto, ser introduzida gradualmente, iniciando com grupos melhor educados e melhor preparados. Para quê? Para receber a comunhão na mão. É, acima de tudo, necessário que uma adequada catequese prepare o caminho, de modo que o fiel venha a entender o significado da ação e venha a realizá-lo com o respeito devido ao sacramento. Gente, olha só o zelo da igreja mediante a essa mudança triste, né? A finalidade desta catequese deve se remover qualquer sugestão de dubiedade da parte da igreja em sua fé na presença eucarística e também remover qualquer perigo ou mesmo sugestão de profanação. Então, esse novo ritual tem que ter o quê? Tem que ter catequese, né? A igreja estava orientando, né, algumas regulamentações. Vocês aí querem introduzir a comunhão na mão dos fiéis? Então catequize eles, para que não se perca a fé eucarística na presença real, e também eduque para não ter profanação, para não ter sacrilégios durante a recepção da comunhão, perigo de profanação. Mas vamos seguir, depois no final, depois que eu ler isso aqui, nós fazemos um catadão geral sobre isso aqui. Terceira regulamentação, depois que se alguma conferência episcopal quiser introduzir a comunhão na mão. Estamos tratando do documento de 1969, tá bom? Daqui a pouco eu entro no documento do Brasil. Terceira regulamentação. O fato de que a pessoa leiga agora possa receber a Santa Comunhão nas mãos não deve sugerir a ela que esse é apenas um pão comum ou apenas algum objeto sagrado. Olha só. Ao contrário, deve fortalecer o seu senso de dignidade enquanto membro do corpo místico de Cristo, do qual o batismo e a graça eucarística o tornam parte. Experimentará portanto, um aumento da fé na grande realidade do corpo e do sangue do Senhor, que toca com suas mãos. Sua atitude respeitosa deve ser proporcional ao que está fazendo. Olha aí. Então, essa nova maneira de comungar na mão, os bispos têm que educar para que não se receba como se fosse apenas um objeto sagrado, como se fosse um pão bento. Sabe aquele pãozinho que as crianças costumam receber no final da missa? Que não é legal também? Não é muito legal? Meu filho recebe, tá? Meu filho vai lá buscar o pãozinho no final da missa, mas ele sabe claramente que não tem nada a ver com a comunhão eucarística. Isso não é bom para as crianças, dar pãozinho no final da missa, né? Porque é uma coisa meio que se assemelha a outra, né? Mas enfim, isso é um outro assunto. Então, é importante que as pessoas recebam na mão, mas como vão tocar o corpo e o sangue de nosso Senhor? Presença real, Deus está ali, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado. Claro que toda a Trindade está ali, mas é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que está ali. Então, as pessoas devem ser catequizadas para não perderem esse senso do sagrado. E é uma das coisas que mais acontece, né? Eu disse isso nas outras lives. Se a gente reparar a forma que as pessoas comungam, elas parecem que estão comungando apenas um pão bento, uma coisa sagrada, uma coisa abençoada, uma coisa... Mas eles não têm noção de que estão recebendo o próprio Deus, não é? Nós temos 7 sacramentos. 7, não é isso? 6, todos os sacramentos, todos eles conferem a graça. Todos conferem uma graça. É um sinal visível de uma graça invisível. O sacramento da Eucaristia, ele não apenas confere uma graça, ele é a própria graça. É o próprio de nosso Senhor Jesus Cristo, transubstanciado, corpo, sangue, alma e divindade, a presença real. Jesus, a humanidade e a divindade do Cristo estão presentes, né, nos acidentes do pão e do vinho. Então, é importante essa catequese. Aí vai continuar, 4.
Com relação à maneira de administrar o sacramento, pode-se seguir o método tradicional, que enfatiza a função ministerial do padre ou diácono, colocando eles a hóstia nas mãos do comungante. Pode-se também adotar um método mais simples, permitindo que o próprio comungante pegue a hóstia no cibório. Isso aqui, bom. Em qualquer caso, o comungante deve consumir a hóstia antes de retornar ao seu lugar. E o papel do ministro será enfatizado pela sua fala, o corpo de Cristo, a qual o comungante responde amém. Essa forma simples aqui que está falando de permitir que o fiel pegue com a própria mão, né, e se sirva, isso não é lícito, tá bom, hoje. Isso aqui é uma orientação, lembre-se que é uma orientação aos bispos que estavam permitindo, introduzindo a comunhão na mão. Mas se você ler a instrução geral do missal romano, essa forma de autocomunhão, eu pego a comunhão no cibório, né, na âmbula, eu mesmo pego e comungo, isso não pode. Isso é proibido, tá bom? Isso é abuso litúrgico, né? Isso para não dizer outra coisa. E não pode também, como eu vejo, meu Deus, isso dá vontade de chorar. Quando os ministros extraordinários da comunhão descem com um cálice contendo o sangue do Senhor e também a âmbula contendo o corpo do Senhor, aí o ministro extraordinário pega a Eucaristia e fala, o corpo de Cristo. Aí a pessoa pega a comunhão na mão e ela mesma intinge no sangue e comunga. Gente, isso não deve acontecer de forma nenhuma. Isso está na instrução geral do missal romano. Eu não vou pegar aqui para nós partilharmos, porque a minha intenção é fazer uma live só sobre isso também. Mas ninguém pode fazer a autocomunhão, a autointinção. Eu pego, o ministro fala, o corpo de Cristo, eu pego a hóstia, molho e comungo. Pelo amor de Deus, isso não pode. Eu fui numa missa há pouquíssimos dias aí. E aconteceu isso, eu fui até no lugar onde o ministro estava distribuindo a comunhão, preciosíssimo de Nosso Senhor. O perigo é tremendo, minha gente. Não pode. Eu não sei como que os padres autorizam e fazem isso. Meu Deus, olha, o documento é claro, né? Se for distribuir a comunhão na mão, que se faça uma catequese para que não se cause profanação, perigo de profanação, perigo de se perder uma partícula. E o... Travou? Voltou? Vou esperar aqui. Eu vou esperar. Me falem aí onde é que foi que travou. Me falem aí onde é que foi que travou, por favor. Bom. Cara, minha internet tá terrível mesmo, viu? Ó, eu tô lendo o que vocês escreveram aqui que travou, então eu parei aqui. Me falem aí, por favor, se voltou e onde é que eu parei. Voltou, pessoal? É só eu começar a me exaltar aqui e trava, né? É para que eu seja prudente. E aí? Tá pausado? Mas vocês estão me ouvindo? Voltou? Falem aí, por favor. E aí, pessoal, me deu uma luz aí. Até onde vocês ouviram? Ô, William, até onde vocês ouviram aí? Eu estava falando da distribuição da comunhão nas duas espécies e o próprio fiel pega a comunhão e intinge lá e comunga, que isso não pode. Isso não é lícito. Isso está nas leis da igreja. Se puderem me falar aí até onde vocês ouviram aí. O Lucianinho, salve Maria, meu profeta. Falem aí até onde vocês ouviram, por favor.
que eu não sei até onde foi aí. Gabriel tá aí também. Bom, eu estava falando da distribuição da comunhão nas duas espécies. Ah, então tá bom, o William falou aqui. Eu fui numa missa há poucos dias, tá? E poucos dias mesmo, que estava se distribuindo a comunhão dessa forma. O ministro extraordinário descia com a âmbula, também tinha o cálice, né, com o compartimento do preciosíssimo sangue e com o corpo de Nosso Senhor. E ele então fazia o quê? Ele pegava e falava, o corpo de Cristo fiel, pinçava com a mão a hóstia consagrada, ele mesmo intingia no vinho, no sangue e comungava. Então quer dizer, isso é terrível. Eu até fui depois do lugar que estava distribuindo a comunhão ali dessa forma, para ver se não tinha pingado o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor ali no chão. Então não pode, meu Deus do céu. Eu não entendo como é que os padres podem permitir e administrar uma coisa dessa, sendo que está claro nos documentos da igreja. Eu sou leigo, eu sei disso, gente. Que não pode, né? Eu, quando fui receber a comunhão, eu peguei, me ajoelhei, a mulher ficou meio perdida para me dar a comunhão, mas eu abri a boca, falei amém e recebi a comunhão de joelhos e na boca. Porque é terrível o que está acontecendo, né? Então eu estava falando sobre isso, não é lícito. Não vou falar muito sobre essa questão das rúbricas, daquilo que é lícito e não é lícito, porque eu quero fazer uma live só sobre isso. Vamos pegar a instrução geral do Missal Romano e alguns documentos da igreja para ver o que é lícito e o que não é lícito na questão da comunhão, tá joia? Então deixa eu seguir aqui. Não vai dar tempo nós pegarmos o documento do Brasil, hein, pelo jeito. Ó, a quinta recomendação, né, a quinta prescrição para os bispos, para as conferências episcopais que forem adotar a comunhão na mão. Não importa o método que seja utilizado, qual método que seja utilizado. Tomar-se-á cuidado para não permitir que caia nenhum fragmento da hóstia, né? A comunhão na mão, gente, não tem como. Toda missa nós temos que rezar aquela oração para que os anjos da guarda venham e recolham as partículas perdidas. Porque se você observar, meu Deus, tem gente que deve levar na... Eu sempre dou esse exemplo, porque as pessoas comungam na mão, muitas vezes, e batem no corpo, né? Limpam no corpo. Meu Deus, né? Então, aqui a recomendação era, se for dar a comunhão na mão, que se tome cuidado para que não se perca nenhuma partícula da hóstia consagrada. Porque um pedacinho, né, uma partículazinha, é o Cristo todo. É o Cristo todo, não é isso? Sexta recomendação. Quando a comunhão... Olha aqui, ó, eu acabei de falar, e aqui tá, ó. Quando a comunhão é distribuída sobre as duas espécies, nunca é permitido colocar sobre as mãos do comungante hóstias que tenham sido primeiramente molhadas no sangue do Senhor. Ó, eu falei agora aqui, ó. Eu falei agora sobre isso. Eu não lembrava que estava aqui. Então não pode nem assim, ó. Nem que você, quando vai se distribuir nas duas espécies, o próprio padre ele pega e fala corpo e sangue de Cristo, intinge no sangue e dá na mão do fiel, não pode. Todas as vezes que a comunhão for nas duas espécies, deve ser administrado na boca. Isso também está na instrução geral do Missal Romano. Quando a comunhão é nas duas espécies, não pode dar na mão do fiel. Olha, aqui está dizendo quando o padre mesmo, ele pega, ele mesmo molha e dá na mão do fiel. Não pode. Pior ainda, essa missa que eu fui, que eu testemunhei para vocês, que o ministro da hóstia na mão do fiel, o fiel vai e o fiel mesmo intinge como... Gente, é como se estivesse comendo bolacha com leite. Qual que é a conotação de sagrado nisso? Aqui eu posso bater porque está na lei da igreja. Eu não posso demonizar a comunhão na mão porque é direito do fiel, é lícito. Por mais que eu não recomendo, as pessoas podem comungar na mão. Disse isso na outra live. Mas agora aqui é lei. O padre que faz isso não pode. O ministro ordinário que é orientado a fazer isso deveria ler a instrução geral do Missal Romano. Como que é a formação dos ministros extraordinários da comunhão eucarística? Eu fico imaginando, né? Complicadíssimo. Depois eu mando, Ana, a oração, tá? Essa oração é muito bonita para a gente se rezar no final da missa. A Wilson pediu para que eu falasse, ele comentou da questão da comunhão na mão até os primeiros séculos da igreja. Na live anterior eu falei exatamente sobre isso, de como que era administrada a comunhão até o século VII e VIII, tá bom? Então, se quiser assistir, está no meu canal do YouTube, a segunda, parte 2,
da comunhão, da Sagrada Comunhão, tá joia? Aí o último aqui, a última recomendação, solicita-se aos bispos aos quais foi permitido a introdução do novo ritual da comunhão, que enviem relatório à congregação daqui a 6 meses acerca dos resultados. Acerca dos resultados. Então, nós concluímos aqui o Memoriale Domini, deixa eu comentar brevemente. E dá para a gente entrar no do Brasil rapidamente, não vai dar para concluir, eu acho. Vocês viram então que depois que houve assim uma certa ressalva, se afrouxou um pouquinho a doutrina em relação àqueles lugares em que já estava se distribuindo a comunhão, então pediu para que se fizesse deu-se essas 7 recomendações, né? E pediu para que depois mandasse uma carta, depois de alguns meses, para se falar do resultado. É como eu comentei na outra live. Se as pessoas, se esses bispos, esses padres, começaram a dar a comunhão na mão, sem pedir para a Santa Sé, em um ato de desobediência, você acha que eles iam dar-se ao trabalho de fazer uma experiência e depois mandar o resultado para o Papa, para a Santa Sé? Não. Então, a comunhão na mão, ela entra então na igreja, né? É lícito. Se você lê aí os documentos, a instrução geral do Missal Romano, o próprio Missal Romano, a Redemptionem Sacramentum, Ecclesia de Eucaristia, Sacramentum Caritatis, que é do Papa Bento XVI, e tantas outras, né? Mysterium Fidei. A Mysterium Fidei também não fala sobre isso, mas principalmente a Redemptionem Sacramentum e também a Sacrosantum Concilium, fala da comunhão, né? Não me lembro se vai falar sobre a comunhão na mão, não me lembro, mas a Redemptionem Sacramentum e a instrução geral do Missal Romano, que é o que dá as leis à missa, é permitido o fiel receber a comunhão na mão. Então, como eu dizia, né? Eu acho, inclusive, vou repetir aqui, eu acho a comunhão na mão um grande flagelo para a igreja. É um flagelo para mim, para a igreja, a comunhão na mão. E eu estou em consonância, né? Estou concordando com cardeais, com bispos, né, que falam isso. Eu, na verdade, copio deles, né, essas opiniões. Eu não oriento ninguém a receber a comunhão na mão. Mas se eu fosse ministro extraordinário da comunhão, e alguém se aproximasse de mim, eu fosse dar a comunhão, e essa pessoa estendesse a mão, eu não posso jamais negar a comunhão para essa pessoa na mão. Eu não posso falar, ajoelhe-se, abre a boca aí que eu vou botar a comunhão na... Não posso. Porque a lei da igreja diz que eu posso. É o fiel quem decide, ele que tem direito de receber a comunhão do jeito que ele quiser. Então, se ele estender a mão mesmo que eu não gosto, eu tenho que dar a comunhão e segue a fila, né? Quando a comunhão na mão entra, tem essas prescrições, essas normas, de que não era para que essa nova forma de receber a comunhão na mão ofuscasse a forma tradicional, que é de receber na boca e de joelhos, e tantas outras coisas que nós vimos aí. Evitar o perigo de profanação, fazer uma catequese antes, para que não se perca nenhuma partícula. Não se dá na mão a comunhão quando é em 2 espécies. A Santa Sé, ela deu as normas. E aí deu no que deu, né? Então, assim, eu concluo aqui o Memoriale Domini, todo esse documento aí da Santa Sé, encerrando com essas normas, tá? Então, numa síntese, bem síntese, a comunhão na mão entra na igreja por desobediência. A Congregação para o Culto Divino, em 1969, faz uma pesquisa com os bispos da Igreja Latina, da Igreja Católica, né? Manda 3 perguntas aos bispos. A primeira pergunta, vocês lembram, né? O que vocês acham? Deve-se ou não admitir a comunhão, além da forma tradicional, na boca, de joelhos, na mão? A opção não ganhou disparado. Segunda pergunta: e se nós fizermos uma experiência em algumas dioceses, em algumas comunidades? Também não. Não foi a opção que venceu. E se nós fizermos uma catequese antes para depois? Também não. Então a Santa Sé, com esse documento, chega à conclusão de que não se deve, então, liberar essa nova forma de receber a comunhão, que é a na mão. Continua sendo a comunhão de joelhos na boca mais tradicional, devido a todas aquelas orientações, a tudo aquilo que eu falei na outra live. Nos lugares que já estava distribuindo a comunhão, então o Papa afrouxou e falou: vocês aí fazem uma experiência nisso, depois mandem para mim aqui um relatório, né?
liberou, mas deu as prescrições, né, que eu acabei de falar. Enfim, pressão no Papa, então, que se libera aqui no mundo inteiro, né, e sobretudo no Brasil. O Brasil é recorde, hein? O Brasil parece que aqui é um laboratório, né? Podemos ver aí o Sínodo da Amazônia, por exemplo. O Brasil é como se fosse um tubo de ensaio para se testar tudo aquilo que é herético, né? Tudo aquilo que não é ortodoxo, aquilo que não é católico. Então traz aqui para o Brasil e aqui faz o teste, né? É terrível isso. Então se liberou. E no Brasil? No Brasil eu tenho aqui um texto que é de Dom Estevão Bittencourt, né? Dom Estevão Bittencourt, inclusive existe aí um processo de beatificação. Quem não conhece Dom Estevão Bittencourt deve conhecê-lo, né? Dom Estevão Bittencourt fez parte da minha vida de católico, né? Com a revista Pergunte e Responderemos. Até hoje eu leio as revistas, até hoje eu entro no site, até hoje eu leio os artigos de Dom Estevão Bittencourt. Espero que chegue aos altares. Um dos maiores, eu vou falar sem errar, um dos maiores bispos apologetas do Brasil, que já existiu. Olha, Padre Júlio Maria de Lombardi tá no mesmo nível aí, mas Dom Estevão Bittencourt é extraordinário. E eu peguei então dele esse texto, que vai falar que foi em 1975 que então a Conferência dos Bispos do Brasil recebe a autorização para se distribuir a comunhão aos fiéis no Brasil. Mas também tinham normas. Vamos às normas do Brasil, tá? Eu tenho ainda 15 minutos, 12 minutos. Vamos ver se eu consigo terminar. Senão a gente termina na próxima quinta, não há problema. O que importa é que nós façamos uma boa explanação desse documento. Então eu vou fazer igual eu fiz com o Memoriale Domini. Eu vou ler e a gente vai então conversando, tá bom? Uma pergunta, escreva aí. Tá ficando claro? Tá ficando legal? Guarde as perguntas para o final aí, que a gente responde, tá? Mas me fala aí, tá ficando legal? Tá ficando claro? Por favor. Vamos lá, ao documento aqui, que Dom Estevão Bittencourt comenta e coloca o documento da Santa Sé na íntegra. Vamos lá. Isso está na revista número 493 do ano de 2003, na página 330. É a revista Pergunte e Responderemos. Vamos lá. Que fala sobre a concessão da comunhão na mão no Brasil. Tá? Em síntese, a concessão da Santa Sé para os fiéis receberem a Santíssima Comunhão na mão e, por conseguinte, em pé, datada de 1975, deixava aos comungantes a liberdade para aceitarem ou não o novo rito. Para os comungantes, não para os padres e para os bispos. Contudo, alguns sacerdotes têm obrigado os fiéis a receber a Santíssima Comunhão na mão e em pé. Já começamos a falar de obrigação, tá? Daí, resultaram queixas levadas à congregação para o culto divino, lá para Santa Sé, lá para Roma, que reiterou o caráter facultativo da nova modalidade de comungar mediante um documento de 2002, o qual vai a seguir transcrito. Olha só, então o que aconteceu aqui? 1975 se libera a comunhão na mão no Brasil. Só que os padres estavam começando a obrigar os fiéis a receberem a comunhão na mão, em pé. Quem fosse receber a comunhão de joelhos, isso 1975, meus caros, tá? Na verdade não, na verdade isso aqui é uma revista de 2003, mas ele está comentando, né, um documento de 2002 que veio para reiterar o caráter facultativo da comunhão na mão, da forma de se receber a comunhão no Brasil. Então, ó, esse documento da Santa Sé, o que aconteceu? Os fiéis começaram a fazer o quê? Mandar reclamação lá para a congregação, para o culto divino, que cuida, né, uma secretaria, que cuida, um ministério que cuida da liturgia, da Sagrada Liturgia. Então, a congregação para o culto divino começou a receber um monte de reclamação dos fiéis, que os padres estavam proibindo eles de receber a comunhão de joelhos na boca. Olha que coisa meio que acontece hoje. Não acontece hoje isso não, né? Não acontece. Então, a Congregação para o Culto Divino manda um documento para o Brasil, para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
dizendo o seguinte: em 1975, a Santa Sé concedeu ao clero do Brasil a faculdade de administrar a Sagrada Comunhão aos fiéis, postos em pé e com as mãos estendidas, sendo que o novo rito não viria a ser imposto aos fiéis. Estes, se quisessem, poderiam continuar comungando na boca e de joelhos. Olha, que é um documento da Santa Sé para os bispos do Brasil, que estavam proibindo os fiéis de comungarem de joelho e estavam obrigando a comungar na mão e de pé. Vou continuar. Verificou-se, porém, que em vários países os sacerdotes se puseram a negar a Eucaristia a quem estivesse de joelhos. Isto provocou queixas levadas à congregação para o culto divino, que respondeu com carta a seguir transcrita, a fim de que fique bem clara ao leitor a problemática em foco. Vai primeiramente publicado o texto da concessão em 1975. Então vamos lá. Primeiro é o texto da concessão. Aqui é quando a Santa Sé, em 1975, dá autorização aos bispos do Brasil de administrarem a comunhão na mão. Olha só. Vamos lá a essa concessão aqui. Bom, é um pouco longa. Vou tentar então terminar só essa parte da concessão. Na próxima quinta a gente finaliza com a orientação da Santa Sé, reiterando o caráter facultativo. O que significa facultativo? Escolhe, é o fiel quem escolhe como comungar. É igual o uso do véu. Faremos lives aqui sobre isso. Pode ou não pode usar véu? A igreja obriga a usar véu? Hoje se tornou facultativo. Depois do Vaticano II se tornou facultativo. Antigamente era obrigado as mulheres receberem ao menos a comunhão usando o véu. Hoje é facultativo. Usa quem quer. Então a Santa Sé reitera ao Brasil o caráter facultativo do fiel ao receber a comunhão. Então ele recebe, que jeito? Na boca, de joelhos, na mão, em pé, ou em pé diretamente na boca. Quem escolhe é o fiel. Isso a Santa Sé teve que relembrar os bispos do Brasil. Mas não adiantou, né? Mas aqui nós vamos o quê? A concessão. Quando se autorizou em 1975 a distribuição da Sagrada Comunhão na mão no Brasil, este é o texto publicado para a concessão. Vamos lá. Em 5/3/1975, a Santa Sé concedeu aos bispos do Brasil a faculdade de permitirem a comunhão na mão, em suas respectivas dioceses, desde que sejam observadas as seguintes normas. Meus caros, aqui nós estamos falando do Brasil, tá? O Memoriale Domini era meio que geral, da Igreja Católica. Isso aqui é a Igreja do Brasil. Liberou a comunhão na mão para se distribuir, mas com as seguintes normas. Vamos lá. Primeiro, a nova maneira de comungar na mão. Cada bispo deve decidir se autoriza ou não em sua diocese a introdução do novo rito, e isso com a condição de que haja preparação adequada dos fiéis e se afaste todo o perigo de irreverência. Aqui, ó, a Santa Sé está dizendo, não é a CNBB que decide, é o bispo na sua respectiva diocese. Então a CNBB pede autorização, beleza, mas quem vai decidir em cada diocese se vai ou não permitir a comunhão na mão não é a CNBB, mas o bispo. Porque o bispo ele legisla. O bispo no seu território paroquial, na sua diocese particular, na sua igreja particular, ele tem muito mais poder do que a CNBB inteira. Ele legisla na sua diocese. Então é isso que a Congregação para o Culto Divino está relembrando aqui. Ó. Está permitido para os bispos que quiserem na sua diocese implantar essa nova modalidade de comunhão na mão. Segunda norma. A nova maneira de comungar não deve ser imposta, mas cada fiel conserve o direito de receber a comunhão na boca sempre que preferir. Gente, isso é para o Brasil. É para o Brasil. Olha, irmãos, eu sou legal, viu? Quando eu prego, quando eu dou formação, parece que eu sou agressivo, mas eu sou legal, sou bonzinho, viu? Eu sou gente boa, viu? Goste de mim, não fique com raiva de mim, não. É que quando eu vou falando, o sangue meio que ferve, a gente vai... eu amo a igreja, pô. Eu amo a igreja, eu amo.
né? E a gente vê tanta coisa acontecendo aí, terrível, rapaz, né? Parece que, para que serve isso aqui? Vamos botar fogo então naquilo que a igreja diz, caramba? Né? Pô, me deixa amar a igreja então, né? Mas eu sou legal, sou bonzinho, sou bacana, sou um cara muito legalzinho, viu? Sou bem legalzinho. Então não se deve proibir o fiel de comungar, viu? Não se deve impor a comunhão na mão, não se deve impor a comunhão na mão, meu Deus do céu, não se deve impor, tá? Tá aqui. 3. Convém que o novo rito seja introduzido aos poucos. Isso eu não sei dizer, deve ter sido assim, né? Porque deve ter sido um choque para os fiéis começarem a receber a comunhão na mão. Começando por pequenos grupos e precedido por uma adequada catequese. Alguém aqui teve catequese de como receber a comunhão na mão? Sem profanação, com piedade, com devoção, com amor. Esta visará a que não diminua a fé na presença eucarística e que se evite qualquer perigo de profanação. Tudo aquilo que eu dizia. O porquê que uma catequese para que se evite perca da fé na Eucaristia? Porque a forma de comungar de pé e com a mão estendida parece que estamos recebendo um alimento qualquer, visualmente falando. Não existe ato de adoração em estar de pé e esticar a mão. Claro que a igreja pede quem for comungar na mão, que faça então uma reverência, que adore o Senhor antes, para depois comungar. Pode fazer a inclinação de tronco, né? Ou a própria genuflexão, aí depois comunga, né? Agora, quando você se ajoelha, né, diante do ministro, mas não é diante do ministro, é diante do Cristo. Ah, meu Deus do céu. Só de olhar você fala, meu Deus, está se ajoelhando diante de Deus ali, ó. É o Senhor. Ah, meu irmão, isso é muito bom. Quarta recomendação. Quarta norma. A nova maneira de comungar não deve levar o fiel a menosprezar a comunhão, mas a valorizar o sentido de sua dignidade de membro do corpo místico de Cristo. Comento depois essas questões. Olha só a quinta norma. Wilson, exatamente isso. Nós falaremos ainda sobre isso. Quinta norma. Na hora que tocar o sino aqui é que acabou meu tempo, né? A hóstia deverá ser colocada sobre a palma, aqui já é como que recebe. A hóstia deverá ser colocada sobre a palma da mão do fiel, que levará a boca antes de se movimentar para voltar ao lugar. Ou então, embora por várias razões isto nos pareça menos aconselhável, o fiel apanhará a hóstia na patena ou no cibório, que lhe é apresentado pelo ministro que distribui a comunhão e que assinala seu ministério dizendo a cada um a fórmula, o corpo de Cristo. Isso aqui já era, isso aqui não pode mais, tá? Isso aqui foi uma orientação daquela época, mas depois a igreja, na instrução geral do missal romano, no missal romano, disse isso há pouco, o fiel nunca pode fazer a autocomunhão, não pode. Quem distribui a comunhão é o padre ou o ministro extraordinário. O fiel nunca pode ir lá e ele mesmo pegar, não pode. Pior ainda, quando o ministro dá a comunhão para ele, ele pega e ele mesmo molha no sangue e comunga. Isso é terrível, não pode. Já falei um pouco sobre isso. É, pois, reprovado o costume de deixar a patena ou o cibório sobre o altar, para que os fiéis retirem do mesmo a hóstia sem apresentação por parte do ministro. É também conveniente que os fiéis tomem a hóstia com os dedos em pinça e andando a coloquem na boca. Meu Deus, é como se estivesse dando um house. Me dá um house aí. Essa questão aqui da autocomunhão, que poderia vir a ser liberada, mas não foi, está dizendo aqui, primeiro fala, o fiel pode pegar a hóstia direto do cibório, isso antes, isso não pode mais. Mas mediante... Ai, meu tempo acabou. Mas mediante a apresentação do padre, o corpo de Cristo, aí ele ia pegar. Lembro que isso não foi aprovado. Nunca o fiel vai... Isso era a orientação da época. Nunca o fiel poderia ir lá sem ninguém ver, ir lá e pegar ele mesmo e comungar. Não. Tinha que ter nessa orientação perigosa, que depois não levou-se a cabo, do fiel chegar lá e comungar. Não. Antes, alguém tinha que apresentar o corpo de Cristo. Né? Alguém tinha que apresentar o corpo de Cristo para ele. A pinça, então, nem se fala, né?
Oh, Deus. Ó, é certo receber a Eucaristia do ministro? É sim, viu? Não tem problema. Mas eu farei uma live sobre isso também, porque hoje em dia alguns padres, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal do padre, viu, gente? Estou falando mal da atitude, tá bom? Pelo amor de Deus. Eu já sou tão mal compreendido, pô. Estou falando da atitude do padre, tá joia? Da atitude do padre. De nem descer para distribuir a comunhão, os ministros vão lá e descem, né? É triste. Ó, eu vou concluir aqui então. Vai dar tempo de concluir as normas aqui, mais 5 minutinhos, tá bom? A sexta norma. É mister tomar cuidado com os fragmentos, para que não se perca, e instruir o povo a seu respeito. É preciso também recomendar aos fiéis que tenham as mãos limpas. Ó, tem que limpar a mão. Vou seguir. Ó, já disse isso e vou dizer aqui. Nunca é permitido colocar na mão do fiel a hóstia já molhada no cálice. Quando a comunhão é nas duas espécies, nunca deve ser na mão. Nunca. Isso está na instrução geral do missal. Eu posso bater nisso porque isso está na regra. Não pode. Pior ainda, repito, pela 5ª ou 6ª vez. Dar a hóstia para o fiel e o fiel ir lá e molhar ele mesmo e comungar. Pelo amor de Deus, gente. Os bispos têm que fazer alguma coisa, porque não é possível, cara. Não é possível. Lembre-se que eu sou legal, eu sou bacana. Só fiquei um pouco exaltado, tá? Aqui nós acabamos as 7 normas, tá? Que foi dada aos fiéis no Brasil com essa concessão. Claro, você pode perceber a semelhança dessas normas com as normas do Memoriale Domini. Tá joia? Aparecido está perguntando quais documentos você está usando, irmão. Depois eu posso postar. Me peçam no direct os documentos que eu mando para vocês. Tá joia? Mas eu estou usando o Memoriale Domini e a concessão da Santa Sé para a distribuição da comunhão no Brasil. As normas, tá? Então vamos lá, vamos concluir essa parte aqui. Ó. Estas normas se acham na carta datada de 15/3/75, pela qual a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil transmitia a cada bispo as instruções da Santa Sé. A mesma carta ainda observava o seguinte, vamos lá, ó. Só mediante, olha, além dessas 7 normas, a carta ainda tinha a seguinte recomendação, a seguinte norma, ó. Só mediante o respeito destas sábias condições poderemos aguardar os frutos que todos desejam desta medida. A experiência da distribuição da comunhão na mão em vários pontos do país revelou pontos negativos que deverão ser cuidadosamente eliminados. Assim, alguns ministros deram na mão do fiel a hóstia já molhada no cálice, enquanto outros, para ganhar tempo, colocaram na própria mão várias hóstias. Tem um vídeo desse na internet. Fazendo-a escorregar rapidamente uma a uma, como se fosse jogar bingo, sabe? E vai distribuindo assim, ó, uma bolacha em cima da outra e vai distribuindo. Para ganhar tempo. Fazendo-as escorregar rapidamente uma a uma nas mãos dos fiéis, como quem distribui balas às crianças. Olha só o que a Santa Sé teve que dizer, meu Deus. Ah, não vamos dar a comunhão de joelhos na boca porque demora muito. É só não fazer a segunda homilia depois, antes da bênção final. É só deixar os recados, encurtar os recados. Só isso. Porque às vezes o recado demora mais, o cantar o parabéns, né? Cantar parabéns para você, para o aniversariante e tantas outras coisas, né? Se deixar de fazer uma segunda homilia no final da missa, né? Reduzir os recadinhos e não cantar parabéns, e não fazer festa, e não fazer pique e tem em minhas mãos, poxa vida, dá tempo de distribuir a comunhão de joelhos na boca tranquilamente. Compreende? É umas desculpas que não tem cabimento. Só para concluirmos então, e nós, né, deixaremos para semana que vem outras normas que a Santa Sé deu.
Vê-se que a Santa Sé, estou continuando aqui a recomendação da Santa Sé. Vê-se que a Santa Sé enfatiza o máximo de cuidado, para que não haja profanação da Santíssima Eucaristia, nem ocorram irreverências. Entre outras diretrizes, merecem especial atenção as seguintes: não se deve comungar andando, nem quem recebeu na mão a partícula sagrada, afastar-se para o lado, a fim de deixar a pessoa seguinte aproximar-se. Por exemplo, recebi a comunhão na mão, eu vou para o ladinho, aí a próxima pessoa recebe. Não, enquanto não comungar, não sai da frente do ministro. Cada comungante trate de verificar se não ficou na palma da mão ou entre os dedos alguma parcela de pão consagrado. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Como que não vai ficar? É um pãozinho sensível. Qualquer coisinha esfarela. Em caso positivo, deve-se consumi-la. Se ficou um pedacinho, consome, lambe a mão. Não bate na camiseta. Olha, aqui fala uma coisa bacana, que muita gente não sabe. Ó. É lícito comungar 2 vezes no mesmo dia, se ambos os casos o fiel participar da Santa Missa. Tá no cano 917 do Código de Direito Canônico. Essa questão de comungar 2 vezes durante o dia é só se for na missa, tá bom? Então, por exemplo, eu fui na missa de manhã, comunguei, e fui na missa à noite, comungo normal. Outra coisa, fui na celebração da palavra, não tinha missa, era só celebração da palavra, mas eu recebi a comunhão. E fui à noite, e é outra celebração da palavra, eu não comungo, porque eu já recebi na celebração da palavra, tá bom? Fui na celebração da palavra de manhã, não tinha padre, o ministro deu a comunhão. Fui à noite no mesmo dia, era missa, posso comungar, porque a segunda vez é dentro do santo sacrifício da missa, tá? Espero que vocês entenderam, foi muito rápido, mas nós podemos tratar sobre isso outra vez. Vamos lá, para a gente concluir. A intervenção da Santa Sé em 2002, reiterada em 2003, expressão do mal-estar causado pela recusa da Eucaristia, é a seguinte carta dirigida por uma pessoa devota à congregação para o culto divino e à disciplina dos sacramentos. Aí eu vou deixar isso aqui para a próxima, tá? Aqui tem uma carta que os fiéis mandaram para a congregação para o culto divino, reclamando que os padres estavam proibindo de receber a comunhão de joelhos e forçando a receber de pé e na boca, de pé e na mão. Então mandaram uma carta e a congregação responde, reitera o direito dos fiéis receberem a comunhão de joelhos. Vai ficar assim, viu, Elenilson? Vai ficar salva. Na verdade fica 24 horas aqui, mas amanhã mesmo já está no meu canal no YouTube, Celito Garcia. Quem não segue, quem não é assinante do meu canal, entra lá, tá bom? Deixa eu ver quanto tempo de live aqui. Bom, 53 minutos, passei 10 minutinhos. Vai ficar salva, quem quiser. Tem as outras 2 lives anteriores. Já está no meu canal no YouTube, tá bom? Então quem quiser acompanhar, vá lá. Siga lá assine o canal lá, não sei como é que é, e você vai ficar por dentro aí das novas. Toda quinta-feira tem live aqui, tá bom? Nós vamos tratar esse tempo aí, vai ter mais uma. Na próxima eu creio que se esgota esse assunto sobre a comunhão na mão. Ah não, Luan, o tereré é o néctar. Nós vamos esgotar essa questão da comunhão na mão. Claro que, gente, isso aqui é uma síntese, viu? Se nós formos aprofundar aí, cavucar aí os problemas, nós vamos ficar aqui o ano inteiro falando sobre isso, tá? Se inscreva no meu canal, esse é o termo, né? Comecei a usar agora essas coisas aí, então... Olha que honra também, o Juninho Noronha tá aí, Lucianinho da Imaculada tá aí, só tem profeta, pô, Robson, né? Uma honra ter vocês aí, obrigado pela confiança, queridos, viu? Vou fazer live com todos vocês, se Deus quiser. Nós vamos tratar aqui. Falando nisso, creio que a semana que vem já sai, viu? Uma live, eu, Cal Tedesco, Irmão Trovão e Hélio Maria. Nós vamos falar sobre o ecumenismo, tá bom? O ecumenismo.
Eu vi que muita gente falou aí, meu padre proibiu, aqui está proibido. Na próxima semana falaremos sobre isso, tá joia? O padre pode proibir você de receber a comunhão de joelhos na boca? Não. O bispo pode? Não. O papa pode? Não. Então nós precisamos fazer o quê? Na próxima live nós vamos acabar aí essas normas, essas orientações da Santa Sé. Vamos nos orientar nos documentos da igreja magisteriais. Denilson também está aí, cofundador, só tem profeta, mano. Nós vamos inteirar nos documentos magisteriais sobre a Sagrada Comunhão. E depois eu quero fazer uma, nessa mesma, da semana que vem, se der tempo, respondendo essas perguntas, tá? Por exemplo, meu bispo, ele pode tecer um documento pastoral. Não está conseguindo abrir, amor? Puxa aí. Meu bispo, seu bispo, ele pode tecer um documento pastoral dizendo: na minha diocese eu oriento as pessoas a comungar na mão? Pode. Ele é bispo. Só que isso é uma orientação pastoral. O que é que a doutrina diz? É o fiel quem decide receber. Então quem recebe de joelhos mesmo com essa nota pastoral não está em desobediência com o bispo. Tem que parar com esse negócio de eu vou ser desobediente. Gente, nós temos que obedecer antes a Deus do que aos homens, entende? Só que, claro, tem que ter prudência, tem que ter criatividade. Criatividade não, tem que ter prudência, inteligência. Então vem cá, deixa eu mostrar você pro pessoal aqui. Que eu tenho que acabar essa live. Aí, ó. Oi, pessoal. Fala, comunga de joelho na boca. Comunga de joelho na boca. É isso aí. Vem cá o outro. Ai, meu Deus, cuidado quando derrubar. Joelho na boca. Salve, Roma. Falei aí, pessoal, tudo bem? Deus abençoe, deixa eu terminar aqui, senão não dá tempo. Tá indo para 1 hora já essa live. Deus abençoe a todos vocês. Então vamos terminar por aqui, né? Espero que tenha sido... Quer aparecer, amor? Não, Vem. Vai, apareça. Espero que tenha sido satisfatório aí a live, tá? Claro, meus irmãos, como eu disse, não dá para esgotar o assunto aqui, tá? O Robson disse aqui, ó, sem sair brigando com o bispo aí. Sem sair brigando com o padre, com o bispo, pelo amor de Deus, gente, tá bom? Ó, eu tô dizendo aqui, não façam isso. Não vai pegar esses documentos e peitar o seu padre, seu bispo. Não façam. Como eu digo sempre, tem alguns que não estão nem aí para isso. Tá bom? Então, ó, um abraço a todos. Deixa eu ver quem tá aí, só para mandar um abraço. Um abraço ao Wilson, Leiciane Mendes, o Lucianinho da Imaculada, uma honra. Luan, uma honra. Maílson, ele é Ignis, pô. Maílson é da Ignis, tá sempre aqui, um cara, eu sou fã do Maílson, homem de Deus mesmo, corajoso, né? Eu não sei se o Maílson ainda faz parte, ou já fez, do Jovens Sarados, não sei, mas o Maílson é um irmão do coração mesmo, da comunidade Ignis, né? O Luan Silva tá por aí, Robson de Maria, meu cofundador, já ele vai fazer uma live também, pessoal de Goiás, né, fechado, uma formação. Felipe Mariano, um grande irmão, cara, salve Maria, salve Roma. Luan, fundador, e, bom, todos vocês, não sei se o Juninho Noronha tá ainda aí, tá aí, Juninho Noronha. Marcos Paulo, pô, o Marcos Paulo é um baita de um homem de Deus, cara, né? Ó, vocês vão ouvir falar ainda do Marcos Paulo aí, viu, cara? Vocês vão ouvir falar desse cara. Will, homem do fogo, cara. O Will é grande homem de Deus, que honra ter vocês aqui. Meu, só tem gente boa. Isso é bom, hein? Porque nós vamos formar uma liderança católica corajosa, né? Não para causarmos uma rebelião, pelo amor de Deus, mas para educarmos e ensinarmos a fé católica. Felipe Ernesto, irmãos, vou rezar uma Ave Maria em latim, tá dando 1 hora aqui. Deus abençoe a todos vocês e até quinta-feira que vem. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.